8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bom dia, boa tarde, boa noite, deve aparecer na tela toda, agora sim. Não sei a hora que você está assistindo a videoaula, né? Porque depende dos horários de vocês, de acesso à internet e tudo mais. Mas estamos de volta, professor Fábio, com mais um conteúdo novo também aqui do sexto ano de matemática. Lembrando que, gente, nós estamos fazendo o melhor que a gente pode para poder dar continuidade aos estudos de matemática. Então, é por isso que, além daquelas aulas do Centro de Mídias, eu estou trabalhando sim com vocês alguns conteúdos novos que são básicos para a gente não poder parar, tá? Porque a gente não pode parar, é a condição. Se tem que ser assim, então vamos tentar fazer da melhor forma possível, tá certo? Só que antes de começar a aula, eu quero dar 2 recadinhos para vocês. Na verdade, eu quero fazer lembretes, tá? Até antes mesmo de falar do tema dessa aula. O primeiro lembrete, vocês receberam, na verdade, os pais ou os responsáveis foram até a escola retirar esta avaliação, que chama Avaliação da Aprendizagem em Processo, AAP, ou Avaliação Diagnóstica, do segundo bimestre, tá? O que acontece? Tem de português e de matemática, são 16 questões, todas elas de múltipla escolha, ou seja, todas as questões têm alternativa A, B, C ou D. Claro, as de matemática precisam ser calculadas para que você possa chegar na resposta correta? Sim, certo? Mas, gente, o que acontece? É normal, pelo sistema que a gente está trabalhando, vocês não conseguirem responder a todas as questões. O objetivo dessa avaliação diagnóstica é diagnosticar, ou seja, entender o que você sabe, o que você não sabe, o que a maioria está errando, o que a maioria está acertando, e aí, com base nisso, poder trabalhar em outras aulas, tanto aqui comigo, como as aulas lá do Centro de Mídias, tá certo? O que é importante que vocês façam, tirem a foto do gabarito e encaminhem para o e-mail, porque eu estou recebendo as atividades por e-mail, tá? O que, pessoal, é vocês não fazerem, tá? Por quê? Porque a gente tem sim que dar continuidade às nossas aulas, às nossas atividades. É uma maneira, sim, de avaliarmos, tá? E aproveitando também, a minha pergunta é, vocês estão enviando as atividades? Porque tem aluno que, desde que nós começamos com esse isolamento social, que a gente não pode ter aula lá na escola, não encaminhou absolutamente nada. E eu percebo que muitos de vocês assistem ao vídeo, só que vocês, não todo mundo, né? Mas tem uma parte de alunos aí que não mandam as atividades. Gente, a aula é justamente para que vocês aprendam o conteúdo, desenvolvam a atividade, mas é necessário que vocês encaminhem. Se vocês não enviarem, não adianta. Por quê? Porque eu preciso avaliar o mínimo necessário durante esse processo que a gente está trabalhando, tá? Avisem os colegas, vocês que têm o WhatsApp dos outros colegas do Facebook, Instagram, comuniquem, mandem esses arquivos que vocês também recebem, porque já está vindo sempre um link com a aula gravada minha e depois os exercícios baseados na mesma aula, tá? Então é importante sim dar a continuidade porque a gente não pode parar. E se a gente não pode parar, qual é o tema da nossa aula de hoje? Adiciação. Eu coloquei lá na abertura, né? Ou, aqui ó, eu coloquei, ou no sexto ano a gente trabalha só com a raiz quadrada, tá? O que é importante, gente, quando eu falo em radiciação? Qual das 4 operações matemáticas que a gente está pensando? A gente está pensando na multiplicação, certo? Radiciação ou raiz
É esse símbolo aqui, ó, pessoal. Vou colocar um exemplo. Letra A. Nossa, professor, que símbolo que é esse? É o símbolo da raiz quadrada, tá? Então, quando a gente fala em radiciação, a gente está falando em resolução de raiz quadrada, certo? E aqui dentro fica vazio? Não, aqui dentro tem um número. Então, ó, vamos entender um pouquinho. Como que eu leio isso aqui? Então, se você ver esse símbolo que parece um V com uma perninha e um número dentro, você lê como a raiz quadrada de 4. Ó, a leitura disso aqui. Raiz quadrada de 4. Certo? É assim que você lê. Tá, e como que eu resolvo? Gente, se a raiz quadrada, que é essa tal radiciação que eu estou falando para vocês, está atrelada à multiplicação, você tem que pensar o seguinte, que número vezes ele mesmo dá 4. Por que 4? Porque é o número que está dentro aqui da raiz. O que eu estou pedindo para você pensar? Pensa na tabuada. Que número vezes ele mesmo dá 4? Por exemplo, 1 vezes 1 é um número vezes ele mesmo. Dá 4? Não. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 é ele, um número, vezes ele mesmo. Dá 4? Dá. Então, a resposta da raiz quadrada de 4 é 2. Por que que é 2? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Nossa, professor, é só isso? É só isso, gente. Raiz quadrada não tem segredo. Então, quando ele pede para você calcular a raiz quadrada de um determinado número, o que você tem que pensar? Que número vezes ele mesmo dá o número de dentro da raiz. Certo? Vamos fazer mais um exemplo, leitura e cálculo, para ver se vocês conseguem aí juntos darem o resultado. Na dúvida, pausa o vídeo, volta e tenta de novo. Certo? Vou colocar uma letra B aqui para vocês. Ó. Letra B de bola. Raiz quadrada de 25. Certo? Primeiro, a leitura. Como que eu leio essa raiz? É como eu já falei, agora eu vou só escrever por extenso aqui. Ó. Raiz quadrada de 25. Certo? Eu não vou escrever o número por extenso, não tem problema, porque eu quero só que vocês olhem para esse símbolo e entendam o que ele significa. Agora, qual é a raiz quadrada de 25? Pensa na tabuada que número vezes ele mesmo dá 25. 1 vezes 1 dá 1, não é 25. 2 vezes 2 dá 4, a gente já viu ali na letra A. 3 vezes 3 dá 9, não é 25. 4 vezes 4 dá 16, não é 25. 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Nossa, professora, é só isso? Gente, é só isso. E aqui, entre parênteses, eu estou colocando a justificativa, tá? Só tomam cuidado. A raiz quadrada de 25 é 5. Tem aluno que fala assim, professora, a raiz quadrada de 25 é 5 vezes 5? Não. 5 vezes 5 é o que explica o porquê que a raiz quadrada de 25 dá 5. Tudo bem aqui? Certo? Fácil, né, gente? Se vocês pararem para pensar, é bem tranquilo. Deixa eu colocar uma letra C. Gente, de preferência, quando vocês assistem a uma aula minha, copia isso no caderno, o tema da aula, os exemplos, coloca a data aqui em cima e copia no caderno de vocês essas explicações, que são exemplos que eu colocaria na aula, tá? Agora, gente, vamos lá, vou aumentar o número. Raiz quadrada de 121. O que você tem que pensar? Esse exemplo aqui eu não vou nem escrever como que se lê. Você já agora ficou mais craque. Raiz quadrada de 121. O que você tem que pensar? Que número vezes ele mesmo dá 121. A gente já fez 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4 e 5 vezes 5. Professor, posso ir indo 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8? Até pode, gente. Vai de cada um. Você só tem que pensar numa multiplicação que dê 121. Para pensar comigo. 10 vezes 10 dá 100. Não cheguei no 121. Então, eu sei que é um número maior do que 10. O que você tem que fazer? Ir testando e calculando.
Ah, vamos testar o 11. Porque se 10 vezes 10 deu 100, e aí eu quero 121, vamos testar o 11, ó. 11 vezes 11. Deixa eu só mudar a cor da caneta aqui para a gente fazer. Ó. Cadê? Cor da caneta. Vamos lá. 11 vezes 11. Vamos testar. 11 vezes 11. Fiz errado, gente. Montei errado. Espera aí. Estou achando que é com 0 no final. Agora sim. Olha lá. 11 vezes 11. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Mais 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Cheio de 1 aqui. Soma. 1. 1 mais 1, 2 e 1. Opa! 121, que era o que eu queria. Então, a raiz quadrada de 121 é igual a 11. Certo? Gente, não tem segredo. Raiz quadrada é só isso. Ficou com dúvida? Pausa o vídeo, começa de novo e aí vocês tentam entender, tá? Na atividade, o que eu vou propor para vocês? Algumas raízes quadradas que eu quero simplesmente que vocês me deem a resposta, tá bom? Agora, o que dá para fazer também com raiz quadrada? Resolver pequenas expressões numéricas. Professor, o que é expressão numérica mesmo? É quando você tem várias operações misturadas, né? E a raiz quadrada, ela também pode aparecer nas expressões numéricas. Por exemplo, vou colocar uma letra A aqui para vocês calcularem. Eu quero 30 mais a raiz quadrada de 4 menos 10. Pessoal, o que você resolve antes? Primeiro, no caso, né? Você tem 30 mais a raiz quadrada de 4 menos 10. Ah, professor, eu faço 30 mais 4 menos 10. Não, não é 30 mais 4. É 30 mais a raiz quadrada de 4. Então, gente, a partir de agora em expressões numéricas, quando aparece a raiz quadrada, é ela que você vai resolver primeiro. Então, vou colocar até a dica aqui, ó. Resolver primeiro a raiz quadrada. Então, o que você vai fazer? Copia o que você não vai usar e resolve a raiz quadrada. Vou copiar o 30? Vou até copiar com outra cor aqui, gente, o que eu resolvi para vocês entenderem. Copia, copia. Mais, então, qual é a raiz quadrada de 4? Que número vezes ele mesmo dá 4? 2. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Depois aqui você faz, ó, menos 10. O que você faz agora? Resolve na ordem. 30 mais 2, 32. 32, copio menos 10. Pessoal, quanto que é 32 menos 10? 22. Então, a resposta final aqui dá 22. Certo? Só isso. Então, o que mudou é que entrou a raiz quadrada e você tem que resolvê-la primeiro. Ó, uma letra B aqui para vocês. Eu vou colocar a raiz quadrada de 100 mais a raiz quadrada de 9 menos, sei lá, vou por aqui, 5. Certo? Primeiro, o que você resolve? As raízes quadradas. Então, vamos lá. Primeira raiz quadrada de 100. Que número vezes ele mesmo dá 100? 10. 10 vezes 10 dá 100. Então, a raiz quadrada de 100 dá 10. Mais, que número vezes ele mesmo dá 9? 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3, 9. Opa, 3. Então, coloca 3 aqui. Copia o menos 5. E aí faz na ordem. Quanto que é 10 mais 3? 13 menos 5. Quanto que é 13 menos 5? Dá? Faz de cabeça, ou faz os dedos, ou faz a conta. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Resposta final dá 1. Certo? E é isso daí. Sem nenhum segredo, gente, com operações bem básicas. Certo? Essa aula é uma aula bem rápida mesmo, porque o conteúdo é simples. O que vocês têm para fazer? O de sempre. 2 exercícios, apenas 2 exercícios, pessoal, que eu estou pedindo para vocês resolverem
Então, é atividade, são 2 exercícios, certo? Qual é o primeiro exercício? Resolver a raiz. Qual é o segundo exercício? É o que eu expliquei aqui. São pequenas expressões numéricas para vocês calcularem a raiz, somarem ou subtraírem, certo? Manda por e-mail. Gente, eu não estou no grupo do WhatsApp da sala. Vocês têm que mandar atividade por e-mail. Faça, pode ser no caderno mesmo, tire a foto e manda esses exercícios por e-mail. Eu sempre respondo falando que eu recebi. Tá certo? Saudades como sempre. Tchau, até a próxima semana. E vamos fazendo, vamos correndo, porque a gente não pode parar, né? Parar. E a escola não parou, gente. Se você acha que a escola parou, significa que você está por fora do que está acontecendo, das atividades e das aulas que a gente está fazendo. Tá certo? Tchau! Boa semana, até a semana que vem, ou até a próxima atividade, o próximo exercício. Tchau!